Vamos lá? Hoje eu vou pedir a vocês que abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, quando o apóstolo Paulo fala sobre a mensagem da cruz. Quero fazer um paralelo com a série de sermões que eu estou pregando agora sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A mensagem da cruz, o apóstolo Paulo diz assim a partir do verso 18 de 1 Coríntios 1. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pai do céu, nós te pedimos que o Senhor nos dê entendimento, clareza, iluminação pelo teu Espírito, para entendermos essa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, escreve essa carta no ano 55, na sua terceira viagem, quando ele está em Éfeso. Isso no capítulo 16 aqui de 1 Coríntios, ele vai dizer que está lá. Ele escreve com um motivo, né? Ele recebe informações, no capítulo 1 diz que ele recebeu vários problemas a partir da casa de Cloe. A família de Cloe conversa com ele e ele percebe que há graves problemas na igreja de Corinto, uma igreja que ele mesmo tinha fundado, uma igreja que o apóstolo Paulo é o enviado de Deus para plantar essa igreja. Quando ele chega, daquele lugar, ele recebe relatos de divisões, imoralidades, confusão doutrinária, vários problemas que estão acontecendo lá. E quando ele percebe, ele vê que havia dúvidas sobre casamentos, alimentos santificados, alimentos sacrificados, dons espirituais, culto público, ressurreição dos mortos. Então, são várias as coisas que estão ali acontecendo em Corinto. O objetivo de Paulo escrever essa carta era corrigir, exortar e edificar. Ou seja, transformar a mentalidade da igreja. Nessa carta ele fala sobre restaurar a unidade da igreja, que nós conversamos hoje no culto, na nossa EBD. Ele fala sobre confrontar a imoralidade e a arrogância espiritual. Havia muitos crentes ricos e arrogantes, eles se separavam do povo, tanto que ele vai discutir a questão da Santa Ceia, que eles levavam a Santa Ceia, comiam entre eles, uns comiam demais e outros passavam fome, e o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não é assim a santa palavra do Senhor. Ele escreve também para responder algumas dúvidas teológicas, práticas, Ele vai falar sobre a santidade, sobre o amor cristão, um dos textos mais lindos sobre o amor, em Coríntios 13, da nossa relação com Deus. O que a gente entende sobre essa carta? É uma carta pastoral, é uma carta doutrinária, uma carta de ensino que alinha o comportamento da igreja com o evangelho da cruz de Cristo. Ensina ao povo a verdadeira sabedoria cristã, de refletir a Deus e não os padrões do mundo. Por isso que eu escolhi pregar esse texto, porque eu estou falando sobre o nosso tempo, não é? Eu estou falando sobre uma igreja que está aí do lado de fora,
que não está vivendo a verdade de Deus, muitas vezes. Esse cristão contemporâneo, ele tenta viver uma religião sob demanda, né? Eu quero que Deus me dê aquilo que eu quero. Eu quero que Deus seja aquilo que eu quero. Eu quero fazer a minha vida cristã de acordo com o que eu quero. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que não é assim. Eclesiastes estava certo. Né? Eclesiastes diz assim, no primeiro capítulo, verso 9: o que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Os problemas que a igreja está enfrentando aí hoje são os mesmos da época do apóstolo Paulo. Os mesmos problemas. O homem está no mesmo lugar, no centro de tudo. O homem tem o seu ego inflado desde a queda. Então ele quer fazer a sua própria vontade. Por que nós queremos fazer a nossa própria vontade? Porque esse é o espírito da queda. A cruz, ela desmonta o orgulho humano. A primeira coisa que o evangelho faz num homem, num ser humano, numa mulher, é desmontar o seu próprio orgulho. Você sabe por que Paulo está falando de judeus e gregos aqui nesse texto? Porque nos tempos de Paulo, a cruz tinha um símbolo de humilhação e de escândalo. A cruz não tem como ser algo bom, maravilhoso, lindo, santo. A cruz é algo terrível. Nenhum filósofo grego e nenhum religioso judeu podia imaginar que a salvação viesse por meio de uma morte vergonhosa de um homem preso numa cruz. É impossível um filósofo grego entender que é através da morte que vem a vida. É impossível para um judeu entender que é um homem sendo preso numa cruz, torna-se terrivelmente escândalo e mais ainda vergonha, maldição, disso vir a própria salvação. No entanto, é nesse paradoxo que existe o poder de Deus. É nessa coisa louca para o mundo. Por quê, irmãos? Porque o mundo valoriza força, glória e sabedoria humana. Quanto mais você conquista no mundo, mais você é bem quisto. Quanto mais forte você é no mundo, mais você é bem visto. Então a linguagem do mundo não é a linguagem bíblica. Deus escolheu o caminho escandaloso de revelar seu poder. Deus escolheu o escândalo da cruz, da morte de vicária de Jesus. Nós olhamos hoje para a cruz e não conseguimos ver vergonha. As pessoas tatuam no corpo, né? Penduram. A cruz não é mais vergonhosa. Mas naquele período era terrível. Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, diz assim: não deixarás o corpo pendurado no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Portanto, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, para que não contamines a tua terra que o Senhor teu Deus te dá como herança. Você sabe o que é esse madeiro? Esse madeiro é a árvore, esse madeiro é a forca. Era como morria aquele que não deveria mais estar no meio da comunidade. Então Deus diz a Moisés que esse homem, que é preso no madeiro, não pode ficar lá pendurado. É por isso que às 18 horas todos tinham que sair da cruz. Não podia ficar preso na cruz. Tem que ser tirado de lá. Entende? E todo aquele que era preso no madeiro era maldito. Era ladrão, como os dois, Dimas e Gestas. Um que está de um lado e do outro de Jesus. Jesus é colocado nesse lugar. Imagine que você é judeu. Ele é o seu salvador? Jamais. Porque aquele lugar é lugar de gente maldita, é lugar de ladrão, é lugar de assassino, é lugar de alguém que é mau. Mas o que eles não entendem é que aquele lugar é o meu e o seu. Aquele que estava lá é justo, santo, puro, nunca roubou, nunca fez nada de errado. Mas o judeu não conseguia ver isso. Tanto é que ele olha para Jesus como alguém que tem demônio, não como alguém que é poderoso em Deus. Entende? Então, para os judeus, o Messias crucificado era escândalo,
Era absurdo, não tinha nenhum sentido. E para os gregos era uma tolice, era irracional. A razão no mundo grego é exaltado. E uma redenção através da morte é absurda. Tanto é que quando o apóstolo Paulo chega na Grécia, ele está no Areópago, em Atenas, no capítulo 7 do livro de Atos, e ele começa a discursar, e todo mundo começa a ouvir. Quando ele fala que esse Jesus ressuscitou, ele diz assim, cala a boca, tagarela, chega. A gente não quer mais lhe ouvir. Ressuscitou, isso é um absurdo, sai daqui e vai embora. Não há como o mundo grego entender a ressurreição. É por isso que essa verdade de Deus, ela precisa ser aplicada pela fé. É por isso que essa verdade de Deus, ela precisa ser aberta na minha mente a partir da revelação do próprio Cristo, a partir do conhecimento da própria palavra. Porque ou ela vai ser absurdo, ou ela vai ser uma total irracionalidade para mim. No mundo contemporâneo, muitos ainda veem a fé cristã hoje como absurdo, como ingênua, como boba. As pessoas olham a religião cristã como uma religião fraca. Ah, é fraca, porque alguém bate na cara e você dá o outro lado. Como? Se alguém lhe bater, você tem que revidar. Você tem que agir na mesma força. E Jesus diz, olha, não há como você destruir o mal com o próprio mal. Devolve o mal com o bem. Isso é absolutamente louco, é irracional. É só para quem realmente acredita em Deus e vive a verdade de Deus. É incompatível com a ciência. Anda sobre as águas ali, tira aquele forro da piscina e sai andando sobre ela. Cura alguém que nasceu cego. Faz. Eu quero ver. Você viu Deus? As perguntas são sempre as mesmas. A igreja está dentro do mesmo mundo. As pessoas olham para o cristianismo, para os que seguem a Cristo, e veem como uma religião limitadora da liberdade. Ah, eu não posso fazer o que eu quiser. Como é que eu vou querer uma religião que me limita? Aí você sabe o que é loucura? É que há um evangelho que é pregado hoje que Deus quer você do jeito que você viver, você vai fazer tudo o que você quiser, e você sabe? E aí eles não percebem que isso que é irracionalidade. Que isso que é verdadeiramente irracional. É você ter uma igreja segundo o coração humano, não segundo a vontade de Deus. Consegue entender para onde eu estou levando vocês? Era exatamente isso que estava acontecendo na época de Paulo. Ele tinha de um lado os seus compatriotas, os judeus, que não conseguiam crer, e ele tem do outro o evangelho, ele pegando aos gregos no mundo do lado de fora, que riam da sua pregação. Então é isso que ele coloca logo no início, mostrando. E é interessante que ele diz assim, olha, a sabedoria de Deus desmascara a sabedoria do mundo. Desfaz a sabedoria do mundo. Ele cita Isaías 29:14. O apóstolo Paulo diz, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele cita Isaías para dizer o seguinte, a sabedoria do mundo, por mais refinada que seja, não pode conduzir ninguém a Deus. Não há como ser conduzido a Deus por sabedoria humana. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a verdade de Deus se discerne espiritualmente. E só os espirituais conseguem entender a verdade de Deus, porque as pessoas do mundo são carnais e entendem carnalmente. Jamais vão chegar à profundidade de entender quem é o Filho de Deus, a sua morte no nosso lugar, a sua morte vicária, a sua forma de agir, entregando a sua vida por amor de muitos. A redenção, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, a redenção em Cristo não pode ser alcançada pela racionalização, ou pela filosofia, ou por conhecimento humano. Ela só pode vir a nós por revelação. Quando Jesus está na presença dos 12, ele pergunta assim, quem eu sou?
Alguns dizem que você é João Batista. Outros dizem que estão dizendo que você é Elias. Aí Jesus diz, não, eu não estou falando deles lá fora. Eu estou perguntando a vocês aqui que me conhecem, vocês que estão comigo, quem eu sou? Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Filho do Deus vivo. Qual é a resposta de Jesus? Pedro, você é inteligentíssimo. Pedro, que coisa inteligente. Pedro, você é divino, de tão inteligente e maravilhoso que você é. E você disse exatamente o que é óbvio. Foi assim? Ele olha e diz assim, isso não foi nem carne nem sangue. Ou seja, não foi nada humano que possa ter dito que eu sou o Cristo. Que eu sou o Filho de Deus. Isso foi meu Pai, que está nos céus, que o revelou. Entender que Jesus é o Cristo só pode ser dado aos homens por revelação. Entende porque ele está dizendo, enquanto os gregos estão pedindo uma coisa, os judeus estão pedindo outra, enquanto a humanidade está dizendo um monte de coisa, o que Deus está nos dando é o mais simples e o mais profundo e a sabedoria mais absurda que a humanidade pode ter. Jesus é o Filho de Deus. Tem um pastor batista chamado Henry Foster, americano. Ele diz que a cruz de Cristo não é uma teoria que se entende, mas é um milagre que se adora. Há pessoas que entendem a teologia melhor do que eu, que sou pastor. Que entendem a humanidade, todas as relações com o mundo, melhor do que eu, que sou pastor. Que conhece o Antigo Testamento de uma forma absurda. Eu posso dar um exemplo que é o Luiz Felipe Pondé, um filósofo formado em filosofia da religião, e quando ele ensina o texto antigo, você fica impressionado. Mas no final ele diz assim, eu sou ateu. Eu não nasci com o órgão da fé. Você entende que você pode saber tudo sobre a Bíblia, saber tudo sobre a morte de Jesus, você entende que você pode saber tudo acerca da história dos judeus, e você não saber quem Jesus é. Você percebe que você pode ir à igreja, que você pode estar envolvido com grandes movimentos de ministério, as coisas que estão acontecendo aí do lado de fora, e você não ter a mínima ideia de quem é o Filho de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E é essa a grande confusão que nós temos na contemporaneidade. Hoje, principalmente depois do iluminismo para cá, a razão humana, a ciência são exaltadas. O subjetivismo toma o lugar da verdade divina. Deus não é o que Deus disse, é o que Deus disse a você. Que é diferente do que Deus disse a você, que é diferente do que Deus disse a você, é diferente do que Deus disse a você e a você. Observe que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos evangelhos, quantas pessoas existirem. E esse é o grande absurdo. Porque o evangelho só existe um. A verdade de Deus só existe uma. E o ensino de Jesus só existe um. Que precisa ser desvendado por nós. Como discípulos, devemos passar uns aos outros. O Evangelho, ele reafirma todas as vezes, não somos salvos por saber mais, mas por nos rendermos mais a Deus. Há um paralelo que muitos teólogos falam. Jesus está na cruz do meio. E você tem Dimas e Gestas, os dois ladrões. Enquanto um escarnecia de Jesus, representa, na realidade, o mundo que escarnece da igreja, que escarnece de tudo que se chama Deus. E do outro lado, tem um outro ladrão que sabia que era merecedor da cruz e diz assim, olha, cala a boca. Não vês que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo? Nós não, nós somos bandidos, somos ladrões. Nós merecíamos estar nesse lugar, este homem não. E a frase final dele é linda, ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando tu entrares no teu paraíso.
ainda hoje estarás comigo na glória. Você consegue perceber claramente que tem um que crê e um mundo que simplesmente escarnece? E ele não sabia demais. Ele sobe naquele momento da cruz e logo depois morre. Ele não tinha todo o conhecimento que nós temos. Ele não tinha um evangelho escrito. Ele não andou com Jesus todos os dias. Mas Jesus se revelou a ele. Perceba que a primeira coisa foi se ver miserável. Foi entender que ele merecia aquela cruz, que ele merecia aquele lugar. Jesus não. Entende o que é o evangelho? Todos nós merecemos aquele lugar. Todos nós. Ah, pastor, mas eu não roubo, eu não minto, eu não faço, eu não... Você só existir, nós pecamos. Quantas vezes nós odiamos, né? Só de pensar. Se Deus matasse e fulminasse cada pessoa que eu senti vontade que ela morresse, eu estava frito. Não é? Mas não sou só eu. Eu não sou santo, perfeito. Não. Todos nós somos pecadores. E sentimos vontade que alguém em algum momento se dê mal. E só isso é pecado. Porque eu devo amar o meu próximo como se fosse eu. Como é que eu vou desejar que o outro morra se eu... É como se eu estivesse desejando que eu morresse. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que a humanidade é representada aqui por judeus e gregos, que é a humanidade da época, é o povo da época, é o mundo imenso romano da Europa e os judeus orientais e aquela região toda. Os homens, eles querem sinais e filosofia. Vamos colocar sinais e conhecimento. Quando a gente fala filosofia, às vezes não entende o que é o significado disso. Os homens querem sinais e conhecimento. E Deus está oferecendo Cristo crucificado. Imagine. Os judeus querem sinais. Os judeus querem que Jesus desça. Senhor, desce do pináculo do templo. Desce flutuando. Mostra seu poder sobre todos eles. Transforma pedras em pães. Quem disse isso a Jesus? Mostra poder. E Jesus diz, olha, o único sinal que eu vou dar a vocês é o de Jonas. Eu vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Até hoje, um monte de gente pedindo sinais. Até hoje. Até hoje nós queremos grandes sermões, grandes pregações, grandes conhecimentos, grandes coisas. E Deus está dizendo assim, eu estou dando a cruz. E é isso que vocês têm que ver. Os gregos esperam lógica, argumentação, filosofia refinada. Onde você está? Eu confesso. Sempre fui mais grego do que judeu. Apesar de ter o nome Coelho, né? Tem uma possibilidade muito grande de eu ser judeu em ascendência, né? Mas o meu coração sempre foi muito mais grego. Eu sempre gostei mais de argumentação, de lógica, de bons sermões. Eu era apaixonado pelos sermões do reverendo Sebastião Guimarães. Porque tinha as duas coisas. Tinha muita sabedoria e tinha muito evangelho. E eu ficava fascinado quando via aquele homem pregar. E eu fui para a igreja da Bahia por causa dele. Aí lá Deus me espancou. O meu espírito. Não é por aí. Eu me revelo, sabe, na simplicidade. Lembra de Elias na caverna? A gente quer vulcão estourando, a gente quer a chuva, a gente quer, ele olhava para fora, tudo acontecendo, e ele diz, Deus não está ali. Deus não está ali, Deus não está, Deus não está. E grandes coisas, grandes movimentos, a terra se movendo e ele olhando para aquilo tudo e dizendo, Deus não está nessas grandes coisas. E na hora que ele está quase desistindo, o texto bíblico diz que um vento, um sopro, um cicio, um vento suave, soprou dentro da caverna. E ele diz, eis o Espírito de Deus.
Na simplicidade. Você entende porque a gente gosta de igreja lotada? Tem movimento. Muita gente. Música. E estão piorando, né? Estão botando agora banda, som, fumaça. Eita, que... O culto está, assim, uma coisa cada vez mais com maior parafernália. Porque movimenta os nossos 5 sentidos, né? E a gente se enche de dopamina e diz assim, Deus está aqui. Entende? Você entende porque as igrejas estão ficando com parede preta, jogo de luz, os LEDs estão cada vez maiores, tomando a parede toda, as bandas cada vez mais alto. Entende? As igrejas eram absolutamente silenciosas. E aí eu lembro da minha saudosa mãe. Minha mãe, se a igreja fosse barulhenta, ela dizia assim, meu filho, como é que você ora num lugar desse? Ela detestava. Ela achava que Deus se encontra no silêncio. Jesus mandou fechar a porta. Conversar com Deus é no silêncio. Não gosto de igreja barulhenta. Minha mãe não teve formação na igreja. Então, quando ela viu uma igreja muito cheia de palma, muito cheia de coisa, não é porque ela era tradicional, de uma igreja de culto tradicional. Não. É porque ela achava que isso movimentava tanto que tirava você da centralidade, do eixo, do foco de voltar-se para si mesmo e Deus. Não teve formação nenhuma, minha santa mãe. Fez magistério. Mas tinha uma sensibilidade para entender coisas filosóficas, que eu sei de onde eu herdei, mas muito mais sábia do que eu. Muito. Sem medida. Deus oferece no lugar desses espetáculos, desses sinais grandiosos que os judeus querem, desse conhecimento, Deus oferece Cristo crucificado. Escândalo para uns, loucura para outros, mas salvação, diz Paulo, para os que creem. A loucura de Deus, irmãos, é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Meu sermão é esse hoje. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Paulo diz isso aí no verso 25. Toda a fraqueza da cruz é poder real. É poder puro e verdadeiro. Aquilo que parece loucura é sabedoria eterna para a humanidade. Qual é a aplicação espiritual que eu preciso ter disso? A fé cristã desafia o ego humano. Sabe quando você é criança e você tem a impressão que você sabe tudo? Tudo. Eu converso com Sara, eu tenho a impressão que ela sabe tudo. Ela sabe tudo de filosofia, de direito. Ela sabe tudo de tudo, porque quando você fala com ela, não, papai, você não sabe nada. É assim, é assim, é assim, é assim. Eu falo, meu Deus, tem 12 anos de idade. Você sabe o que é isso? Ignorância. Quando somos ignorantes, nós só conhecemos esse pedacinho aqui, a gente acha que o mundo inteiro cabe nesse lugar. Então eu só conheço isso e eu acho que o mundo é isso. Deus está dizendo assim, você é ignorante em si mesmo, porque há algo muito, extremamente maior do que esse mundo que você conhece, e é o mundo espiritual onde tem anjos, demônios, poderes, potestades, forças, que você não sabe, e que incidem sobre a sua vida, e que você ignora, e que você só vai conhecer se eu te revelar. A salvação, Paulo está dizendo, está escrevendo para gregos e dizendo assim, olha, a salvação vem quando você reconhecer que vocês não são suficientes em vocês mesmos. Que vocês não sabem nada, que vocês não entendem nada, e que se vocês não se curvarem à sabedoria de Deus, que para vocês é louca, vocês vão continuar na sua própria perdição. Martin Lloyd Jones, reverendo
Martin Lloyd Jones, ele diz que a fé começa onde termina o orgulho. Quando você se humilha. Lembra do ladrão? Eu não mereço ir para o céu. Eu mereço estar nessa cruz. Então você tem um contraste entre a espiritualidade de Deus e a espiritualidade sob demanda do mundo, que se revela, né? Essa espiritualidade moderna como é? Ela quer uma fé que confirme as suas ideias, que satisfaça os seus desejos. Eu sou pastor há muitos anos. Então eu sei que é isso. Eu quero, pastor, que Deus faça o que eu quero. Você acha que isso nunca existiu? Sempre existiu, sempre foi assim. Lembra de Jonas? Eu quero que o Senhor salve quem eu quero. Esses ninivitas não merecem salvação. E ele fica irado com Deus. E Deus diz, Jonas, Jonas, eu não vou ter misericórdia desse povo todo e dos animais. Ele ainda fala dos animais porque o rei mandou todo mundo jejuar, até os animais. E Jonas continua irado, porque ele quer que salve quem ele quer. E tem vários textos, várias outras pessoas na Bíblia que cada um queria que fosse do jeito deles. Então eu preciso entender que isso que está aí do lado de fora, as pessoas colocando seus desejos no altar, isso não é evangelho. Nunca foi e nunca será. Porque o evangelho é, Senhor, que não seja a minha vontade, que não seja o meu desejo, mas a sua vontade. O que o Senhor quer, o que Deus quer, não eu. O evangelho da cruz exige de nós renúncia, humildade e confiança. Eu preciso confiar que Deus tem o melhor. Eu preciso confiar que Deus me colocou num caminho que parece insensato. Eu duvido que você não tenha pensado nisso em algum momento. Porque eu já pensei várias vezes. Várias vezes eu conversei com Jesus e disse assim, o Senhor disse que está comigo, Senhor. Mas eu só estou tropeçando, as coisas não estão dando certo. Tem alguma coisa errada nisso daí? Porque a minha visão é humana. Minha visão de prosperidade e sucesso é suceder sempre para melhor. Mas para Deus a lógica é outra. Entende? E aí eu preciso renunciar à minha vontade, me humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, eu confio em Ti. Se é esse o caminho, é porque o Senhor tem o melhor caminho para mim. Entende? Porque nós passamos por essas batalhas, essas dificuldades. O evangelho da cruz não é preferência. Põe isso na sua cabeça. Eu prefiro que seja assim, eu prefiro que seja assado. Eu preferia uma igreja que fosse de tal forma. Eu podia dar 1000 formas aqui. Tem uma na sua cabeça. E Deus está dizendo para vocês que a igreja é uma convocação, uma rendição total. Você precisa se render ao Senhor. Pastor, eu entendi. Vamos aplicar? Como é que eu aplico isso na minha vida? Primeiro você precisa examinar a sua fé. Como é que você crê? Você está indo para a igreja sempre como vai a uma loja de delivery? Deus, hoje eu vim buscar isso. Hoje eu vim buscar isso, viu, Deus? Eu só saio daqui se o Senhor me der. Tudo bem, no Vale de Jaboque é um lugar bom para você exigir, né? Deus, eu só te largo se o Senhor me abençoar. Senhor, eu só te largo se o Senhor me abençoar. No Vale de Jaboque é um lugar maravilhoso para você lutar com Deus. Mas na sua vida, que às vezes não está faltando nada, e você tem tudo, e você ainda está exigindo, sinceramente, tem alguma coisa errada com esse mundo que a gente está vivendo. É uma igreja que só quer. Provérbios diz assim, a palavra do Senhor diz, o verme tem 2 filhas. Dá e dá. A gente lê esse texto e não sabe do que é que o texto está falando, né? O provérbio está dizendo que a gente só quer. Só quer. Só quer. E a palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber. Alguma coisa em mim não entendeu o evangelho.
Alguma coisa em mim ainda pensa segundo esse mundão aí lá de fora. Rejeite a vergonha da cruz. É a segunda coisa que eu quero dizer a você. Rejeite a vergonha da cruz. A cruz não é um detalhe. A cruz é o centro do Evangelho. John Stott escreve um livro maravilhoso, né? A Cruz de Cristo. E a primeira pergunta que ele fala, como é que vocês adoram o lugar onde o seu Deus morreu? É como se o meu Deus fosse morto por uma bala e eu ia pendurar uma bala no pescoço. Né? Aí ele fala, não, você não entendeu. A maldição da cruz é toda a beleza do Evangelho, porque toda a maldição que estava sobre nós foi colocada na cruz, e agora eu sou bendito de Deus, e não mais maldito, porque a maldição foi sobre aquele que era bendito, santo e justo. Então, toda vez que alguém disser para você que você está fazendo, você está perdendo seu tempo, tudo isso é bobagem, rejeite isso. Compartilhe o Evangelho com ousadia, é a terceira coisa que eu quero dizer. Compartilhe, fale com as pessoas, diga a elas sobre o Evangelho. Mesmo sendo loucura para o mundo, a salvação é para os que creem. Então pregue, então faça, cumpra a sua parte. Humilhe-se diante de Deus, é a quarta coisa que eu quero dizer. Humilhar-se é uma das coisas mais lindas que nós temos no Evangelho. E nós não entendemos às vezes. Eu lembro de Ana naquele processo dela de querer um filho. Tudo que ela queria era um filho. Ela tinha um bom marido, excelente marido. Ela tinha uma boa casa, ela tinha tudo, mas ela não tinha filhos. A vida dela continuou ruim até o momento em que ela foi ao templo e se humilhou na presença de Deus. Mas se humilhou mesmo, de deitar no chão, chorar copiosamente, derramar suas lágrimas ao ponto do sacerdote olhar e dizer, essa mulher está bêbada, só pode estar. Caída desse jeito no chão, ela estava se humilhando diante de Deus. Aí no Evangelho de Jesus, nós entendemos que a cruz desmonta a nossa pretensiosa força e nos chama à dependência de Deus. Deus, eu quero depender do Senhor. Vamos encerrar? A cruz, escândalo, loucura, salvação. Que lugar você está? Qual dos três lugares você está olhando para o mundo? Portanto, a cruz não é lógica. Não tem lógica nenhuma. Ela é graça. Ela é graciosa. Ela é amorosa. A cruz não é confortável. É lugar de morte. Morte de nós mesmos. É preciso morrer e nascer de novo em Cristo Jesus. A cruz não é popular. É caminho estreito. Mas é nela que está o verdadeiro poder de Deus. Você vai ter que abandonar muita coisa. Lugar estreito é lugar de abandonar muita coisa que não serve para nada, mas você acha que é precioso para você. É nela, na cruz de Cristo, que a verdadeira sabedoria brilha e todo o conhecimento de Deus é colocado. É na cruz de Cristo que a salvação é oferecida. Eu encerro com a frase de Paulo em Gálatas 6,14. O apóstolo Paulo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque não há sabedoria humana, não há escriba, nem nenhum conhecedor da lei, nem inquiridor algum desse século, Senhor, que possa discernir a beleza da tua salvação, a não ser os teus servos. A tua sabedoria, Deus, o mundo não conheceu. Aprove ao Senhor salvar os que creem pela loucura da pregação, e é isso que eu estou fazendo aqui agora, a loucura de pregar o teu evangelho, o evangelho de Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama, Senhor, a tua graça sobre nós.
Nos faz cada dia mais, Senhor, parecidos com o Senhor Jesus. E que o poder de Deus e a própria sabedoria de Deus seja sobre nós, ó Deus. A tua fraqueza é muito mais forte do que qualquer homem, do que qualquer realidade. A morte de Cristo Jesus por nós na cruz é evangelho, boa nova e salvação. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por tua palavra. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida e sua semana seja uma bênção em nome de Jesus. Amém.